Essa é uma posição extraída do livro Teoria de Finais de Torres de Vassili Smyslov e G. Loven Fish, livro considerado um clássico do xadrez e um dos melhores para aprender finais de torres. Esse é o diagrama 1 do livro, que foi jogado na partida Alekhine vs Hatch, Viena 1922. Então o Alekhine está de brancas e o Hatch está de pretas. O Hatch está com peão a menos, o Alekhine com peão a mais. Hatch, apesar de que tinha um peão a menos, se decidiu a transformar a luta num final de peões depois da troca das torres. Torre toma peão, exclama. Torre toma torre, peão toma torre, cheque. Rei toma peão, rei 2 cavalo, rei 5 bispo, rei 3 torre, rei 4 rei, rei toma peão, rei 4 dama, rei 4 cavalo, rei 4 bispo, rei 4 bispo, rei toma peão, rei 3 rei, exclama. Aqui poderia ter sido cometido um erro grave se tivesse sido jogado rei 4 rei, que perde por causa de rei 5 bispo. Rei 5 cavalo, rei 2 dama, rei 6 cavalo e rei 1 bispo com empate. E essa partida, quando foi jogado rei G7, foi decidido o empate. E aí os dois empataram. Essa posição do diagrama 2 do livro provém da partida com Rubinstein, São Petersburgo, 1909. As brancas deveriam ter jogado aqui peão 4 bispo, evitando que a torre chegasse a coluna H, atacando o peão de H2. Se houvesse feito isso, poderia se contar com o empate. Mascon acreditou que o final de peões lhe garantiria o empate e jogou torre 1 bispo dama, que interroga. Torre toma torre, rei toma torre, rei 3 bispo, que exclama. Rubinstein, excelente conhecedor de finais, empreende um ataque contra o peão 2 torre rei. Esse ataque é decisivo. Não poderíamos deixar de mencionar que Rubinstein foi um dos aspirantes a ser campeão do mundo, que infelizmente, devido à Segunda Guerra, não conseguiu o match contra Lasker, que na época era o campeão mundial.
Tem um excelente livro com as partidas de Rubinstein, que chama O Rei Sem Coroa, onde o estudioso pode apreciar a genialidade desse grande jogador passado que foi Rubinstein. Rei 2 dama, Rei 4 cavalo, Rei 2 rei, Rei 5 torre, Rei 1 bispo, Rei 6 torre, Rei 1 cavalo. Aqui Rubinstein utilizou um conceito que também é utilizado em finais de torre, no qual você procura atacar um peão e a torre, ao defender o peão, se coloca em posição passiva. Que é o objetivo. Você ataca, ele se defende e fica em posição passiva. É um 4 rei. O rei branco está amarrado à defesa do peão 2 torre rei e não pode fazer nada ante a iminente avalanche dos peões negros no franco do rei. Rei 1 torre, peão 4 cavalo dama, Rei 1 cavalo, Rei 1 torre, peão 4 cavalo rei, Rei 1 cavalo, peão 4 torre rei, Rei 1 torre, peão 5 cavalo rei, peão 4 rei, peão bispo toma peão, peão toma peão rei, peão 5 torre, Rei 1 cavalo, peão 6 cavalo, peão torre toma peão, peão toma peão, e as brancas abandonam, porque depois da troca em 3 cavalo rei, perde o peão de rei. Vejamos, aqui, 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 e o peão de rei se perde. Nesse caso, a transformação em finais de peões resultou num erro irremediável. Nos finais de torre, ocorre geralmente que um dos bandos há de ceder à torre a troca do peão livre inimigo muito adiantado. Porém, em compensação, pode conquistar os peões do outro franco. Se origina então um final de torres contra um ou mais peões. Os dois exemplos que seguem demonstram que essa classe de finais, ainda que seja numa luta para o campeonato mundial, pode chegar a ser jogados com inexatitude ou erros. A posição do diagrama 3 procede de uma partida Stennis, Munzberg, Nova York, 1890. As negras ameaçam uma vez seu rei tenha evitado os cheques na torre contrária. As negras ameaçam torre, 8 cavalo rei cheque e a coroação do peão. Não salva tão pouco rei 6 torre, por causa de peão avança, e se rei toma peão, torre cheque e coroa. E se peão toma peão, torre cheque também e coroa. Por conseguinte, as brancas terão que ceder sua torre pelo peão de torre.
E depois da captura do peão 3 cavalo, buscar sua salvação com o peão 4 torre rei, que ficará passado. Antes, as brancas vão de tirar o rei negro de perto do peão de torre, por meio de cheques. Rei 6 bispo, torre 3 torre cheque, rei 7 bispo, rei toma peão, torre 8 cavalo cheque, rei 7 bispo, peão dama, torre toma peão, torre toma torre, peão de 5 torre, torre 8 torre rei, rei 6 cavalo, torre 8 cheque, rei 6 bispo, torre 8 torre, rei 6 cavalo, rei 6 bispo, peão 6 torre, rei 5 bispo, peão 7 torre, rei 4 rei, rei 7 cavalo e empate. Porém, Gunsberg escolheu uma falsa rota para a marcha do seu rei. Poderia ter ganho da seguinte maneira. Vejamos. Rei 4 dama, torre 5 cheque, rei 3, torre 6 cheque, rei 2, torre toma, rei toma, rei 2, peão 5 torre, rei 2, peão 6 torre, rei 2 rei, peão 7 torre, torre 7 cavalo, rei cheque, rei 6 torre, rei 2 bispo que exclama, peão 8 torre cavalo, não pode coroar a dama porque torre cheque e ganha dama. E com a coroação do cavalo, nós iremos partir com um final perdido para as brancas e já estudado anteriormente numa videoaula sobre o final de torre contra cavalo. Rei 3, bispo, rei 7 torre e rei 8 cavalo, e as negras ganham. Aqui tem essa única jogada. E agora recomendo estudar novamente aqueles sinais de torre contra cavalo, que são bastante básicos e necessários. E agora tem a jogada torre G7 ou torre 2 cavalo rei. Aí temos a única jogada do rei aqui, e aí temos o cheque ganhador aqui, ganhando o cavalo. Eu espero que tenha sido de ajuda para os estudiosos e amantes do xadrez. Não esqueçam de
clicar no G+, do meu site, e clicar também nas propagandas para me ganhar um dinheirinho. Obrigado. Até a próxima.